E agora eu vou falar sobre aquela mulher guerreira, aquela mulher super poderosa, aquela que fala, deixa que eu resolvo tudo sozinha, está tudo bem comigo, obrigada, inclusive eu não quero a tua ajuda porque tu me irrita, né? Porque tu faz de uma forma lenta as coisas, então deixa que eu faço aqui sozinha e eu faço rápido, aquela mulher executora, aquela mulher super produtiva, né? Que realmente faz e resolve as questões. Então, se tu é a guerreira, fica aqui comigo que eu vou trazer alguns pontos bem importantes aqui para te entender de que maneira a guerreira pode estar assim prejudicando a tua vida e os teus relacionamentos sem tu perceber, tá? Já esclareço agora de começo que a guerreira ela é prima irmã da boazinha, que eu deixei um vídeo aqui no canal também, procura ali sobre a questão da boazinha, que são duas dinâmicas de comportamento aí muito comum na vida de nós mulheres e cada vez mais, até pelo contexto atual que a gente vive, né? Um mundo onde cobra muito o resultado da gente, exige que a gente seja aquelas super mulheres, super poderosas, bem-sucedidas, boas mães, boa esposa, magra, rica, que esteja sempre bonita, bem arrumada, descarpã, de boa, gente, é um contexto, né? E a guerreira ela vem muito nesse movimento de eu consigo fazer as coisas e deixa que eu vou fazendo e deixa que eu vou resolvendo, só que ela vai entrando num lugar de exaustão, né? Ela vai naturalmente se sentindo aí extremamente sobrecarregada, ela vai ficando estressada, vai ficando cansada, reclamona, ela vai ficando ácida, sabe aquela pessoa que vai ficando dura. Então a guerreira, eu digo, né? Ou a gente mata a guerreira ou a guerreira mata ela, ou a guerreira vai nos matar, né? Então a guerreira, assim, eu defendo que a guerreira precisa morrer e que a gente não precisa ser essa mulher guerreira. Existe um equilíbrio e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então quem ela é, né? Eu separei alguns pontos aqui pra gente conversar. Vou ser bem objetiva aqui, direto ao ponto com vocês. Então, quem é a guerreira? Normalmente é aquela mulher lá bem-sucedida, que brilha na profissão, mas tem dificuldade nas suas relações. Então, ela é como se ela criasse um escudo protetor. Ela afirma que não precisa de ajuda, que tá tudo bem, mas no fundo ela se sente muito sozinha e realmente ela queria sim uma ajuda, só que ela tá tão no automático que ela não consegue nem admitir, nem perceber muitas vezes que ela precisa de ajuda. E muitas vezes ela tá num lugar, mas ela sente aquele vazio, aquele movimento de o que eu tô fazendo aqui, né? Como se ela não conseguisse se encaixar e se conectar ali. E no fundo, com certeza, o que ela queria mesmo é que tivesse alguém ali junto com ela. Só que ela, sem perceber, ela acaba afastando as pessoas. Ela não consegue se entregar nos relacionamentos, ela é exigente demais, ela tem dificuldade para confiar, né? Quando a gente fala aí de relacionamento, de casal, ela tem dificuldade de achar que aquele homem é o homem certo para ela, então ela fica buscando a régua muito alto, muito exigente, só que nisso ela acaba se perdendo. E ela se cobra muito, né? Então ela tem uma cobrança excessiva, tanto com ela mesma e lógico que com os outros. Só que ela vive um mundo que não é real, esse mundo exigente demais, isso acaba trazendo muito mais frustração do que outra coisa. Por quê? Porque isso não existe, né? Todos nós somos imperfeitos, então ela entra nesse lugar, eu exijo demais dos outros tanto quanto eu exijo de mim. Ela acha que existe uma perfeição, que o jeito dela é o melhor e que as coisas têm que ser perfeitas do jeito que ela idealizou, né? Então esse é, digamos, o grande cativeiro que vive a guerreira, né? Ela tem muita impaciência, ela tem muita impaciência, né? Ela sempre acha que o outro é lerdo, é lento, é incapaz. Assim, imagina, ela pede para o marido ir lá fazer algo para ela, trocar a lâmpada, né? A famosa trocar a lâmpada. E se o marido não trocar em meia hora, ele não estiver pegando a escada lá para ir trocar, ela já se irritou, ela já foi lá, ela já fez. E ela acaba trazendo essa postura para dentro de casa, né? Muito autoritária, muito incisiva. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. E aí, se o marido toma a iniciativa de fazer, ela já acha que tá mal feito. Ela sabe aquela que vira os olhos assim e diz, não acredito que ele tá fazendo tudo errado. Então essa é a guerreira. E de novo, cuidado com a guerreira, porque ela pode matar a tua vida e as tuas relações. Então eu digo,
hashtag a guerreira precisa morrer. Então, assim, só para vocês entenderem, mulheres amadas, assim, aonde que nasceu a guerreira, né? A guerreira nasceu daquele contexto familiar onde ela não conseguiu ser criança, ela não conseguiu descansar, ela não confiava naqueles adultos que estavam ali na volta dela. Ou, de fato, aqueles adultos ali não conseguiram proporcionar a segurança que ela precisava, né? Ou então aquela família onde ela, por exemplo, um pai ausente ou criada só com a mãe, ela teve que entrar num lugar que não era dela, né? Então, muitas vezes a guerreira nasce de um lar desestruturado, onde o pai não existiu, onde existia a figura masculina fraca, né? E aqui eu falo muito sobre família no canal, né? E tô sempre explicando para vocês como que nascem esses comportamentos. E tudo vem da família, óbvio que sim. Mas eu não quero falar mal dos nossos pais e nem acho que a gente deva desonrar os nossos pais ou ficar com mágoa ou ressentimento, não. Muito ao contrário, eu tenho certeza absoluta que os nossos pais fizeram o que eles deram conta de fazer com os recursos que eles tinham. Então isso é algo muito importante, né? Eu sempre falo. Eu gosto muito de comentar com vocês como que surgem esses comportamentos, para que a gente tome consciência. Mas em nenhum momento é para a gente ficar nesse movimento de revolta, de indignação, ou de mágoa, ou de ressentimento com os nossos pais. Não, a gente precisa honrá-los, né? E os nossos pais fizeram tudo aquilo que eles puderam e sempre eles fizeram com boa intenção. Mesmo na ausência, mesmo quando eles falharam, eu tenho certeza absoluta que eles fizeram o que eles podiam. Eles nos entregaram o que eles tinham de melhor, tá? Então, ultrapassado esse fecha parênteses, agora a gente segue, né? Então, a guerreira, ela vem desse movimento. Ela teve que assumir muito cedo as responsabilidades, ou então ela viu ali, às vezes, a mãe sozinha resolvendo questões, tendo que sustentar a casa, e ela entrou nesse lugar, não, eu preciso fazer, eu preciso resolver, e aí nasce a guerreira. Só que isso no dia a dia ela vai se transformando realmente ela vai desequilibrando muito as relações, né? Quando a gente fala aqui, principalmente em relação marido e mulher, isso é muito prejudicial, né? Porque os homens, eles querem realmente fazer e ajudar e colaborar com as suas mulheres. Eles têm essa necessidade de serem vistos e validados, né? Então eles precisam se sentir úteis. E nós, mulheres, precisamos ser mais ajudadoras, mais tranquilas, né? Eu digo, diminui um pouco o turbo aí que tá ligado 24 horas e recua um pouco mais, né? E nós já temos uma facilidade, uma tendência, a nossa necessidade maior é ser vista por quem a gente é. E os homens pelo que eles fazem, né? Então, quando a mulher ela tá muito guerreira, tá muito crítica, ela entrou naquele lugar de ser o homem da casa, isso vai desestabilizar e desestruturar tudo. Tá, então tá, Adri. Já entendi que talvez eu seja esta mulher guerreira. E como eu faço? E como eu faço para sair desse lugar? Então, a primeira coisa, eu trouxe aqui 4 itens importantes, tá? Anotem aí. Trouxe para conversar com vocês. Muito importante para a gente sair desse lugar. Então, como que eu faço realmente para sair desse lugar da mulher guerreira, né? Então, a primeira coisa é realmente tomar consciência. Tomar consciência que isso é prejudicial, que isso não é saudável, que isso tá te sobrecarregando, que isso tá cansando as pessoas que estão à tua volta e que isso tá te colocando numa prisão. Eu digo, a guerreira, ela tá aprisionada dentro do próprio comportamento. Então, ela precisa tomar consciência que ela precisa fazer alguma coisa, né? Ela precisa sair deste lugar deixa que eu resolvo tudo sozinha. Então, ela precisa, assim, tomar consciência. Primeiro item é fundamental. Segunda coisa que eu trouxe, anotem aí se vocês estiverem anotando. Então, a gente precisa aprender, a guerreira, ela precisa aprender a confiar, né? Entregar mais. Então, eu preciso confiar que aquele adulto ali tem capacidade de fazer as coisas. Só que muitas vezes não é no tempo que eu espero e que eu quero. Então, às vezes a guerreira, ela tá tão nervosa, ela tá tão ansiosa que se as coisas não saírem do jeito que ela quer, na hora que ela quer, ela entra em colapso. Só que não é assim, mulher amada. A vida não pode ser dessa maneira. Então, tu precisa realmente fazer um esforço, começar a confiar. Isso é um processo, é um passo a cada dia,
né? Então aprende a confiar nessa pessoa que está do teu lado, nas pessoas em geral. Isso vale para relações de maneira geral, para ambiente de trabalho. Então confia mais. Aprende a confiar e deixa de exigir tanto das pessoas. Então, assim, essa perfeição que tu tá cobrando não existe. Então, esse é um fator fundamental. Ninguém é perfeito. Nós não somos, os outros não são. Então, a vida ela vai se tornar muito mais leve quando a gente aprender e escolher as brigas que a gente precisa. A gente precisa escolher com sabedoria quais as brigas a gente vai lutar, quais as questões que a gente vai puxar para nossa vida, e definitivamente aprender a confiar é algo importante, entregar mais, né? Confiar que essas pessoas elas têm capacidade para fazer, e desde que tu deixa elas fazerem sem tanta crítica, porque é muito ruim alguém tentar me ajudar e aí eu ao invés de eu gostar daquilo ali, de eu relaxar, de eu ficar feliz, eu devolver crítica. Dizer, ah, não, mas assim não tá bem feito. Ah, não, deixa que eu faço. Ou então, uma postura, né, que o outro tá enxergando que tu não tá gostando da ajuda. Então, aprenda a confiar, dê um passo atrás, para de exigir a perfeição dos outros. Isso é muito importante. Terceiro, dá um passo atrás, né? Então aqui entra muito essa dinâmica de eu tô indo demais, a guerreira ela avança demais a linha, entende? Então, ela precisa recuar um pouco. Então, volta um pouco menos. Se eu tô lá sempre naquela dinâmica de cobrança, de crítica, comigo mesmo muitas vezes, né? Então, calma, um passinho atrás, diminui a cobrança, diminui o ritmo. Aprende a desfrutar mais a tua jornada, aprende a valorizar mais as coisas que estão acontecendo ali no teu dia a dia, sem ficar nessa ansiedade de tem coisa para fazer, mas tudo precisa ser do jeito que eu quero. Ah, não, mas tem louça na pia. Ah, não, mas ainda tem tanta coisa para fazer. Não, calma. Calma, mulher amada, calma, um passinho para trás, um pouco menos. A guerreira, muito da cura da guerreira nesse processo é sempre um passo atrás, né? Um pouco menos. Então a guerreira precisa de desligar o turbo 24 horas que ela tá ligada e entrar naquele movimento assim, um pouquinho menos, um passo atrás, sabe? Em vez de eu dar 2 passos, eu dou um passo só e vou andando a minha vida ali. E o quarto item, o mais importante de todos, com certeza, é soltar o controle. A guerreira, ela fica nervosa se ela não tiver o controle de todas as coisas. E aqui existe algo muito importante, inclusive eu preciso que tu anote para te não esquecer. Existem 3 tipos de situações, né? Aquilo que a gente controla, o que a gente não controla, e o terceiro tipo é aquilo que a gente não controla, mas influencia um pouco, né? Então, qual é a grande sabedoria? É como se, para te entender isso aqui e nunca mais esquecer. O que eu controlo? A mim mesma? Eu controlo a mim mesma, só. Os outros que estão à minha volta, eu vou influenciar de alguma forma, mas eu vou influenciar, eu nunca vou ter o controle da situação. E tudo aquilo que está lá fora, tudo aquilo que depende do outro, eu nunca vou controlar. Então essa é uma verdade, então eu preciso aceitar isso, aceitar e relaxar, sabe? É que nem criar filho. O que tu tem controle sobre a tua conduta, a tua forma de educar o filho é o que tu controla. A vida dele, tu tá influenciando com a tua educação, mas tu não tem 100% de controle de como que ele vai reagir aquilo ali. E o que tu nunca vai controlar? O mundo lá fora. Então, a hora que ele sai pro mundo, né, e ele tá em contato com o mundo lá fora, são coisas que tu nunca vai conseguir controlar. Então, repito, a gente só controla aquilo que tá ao nosso alcance. É o que diz respeito a nós, como eu me comporto diante dos desafios, como eu me comporto diante dos problemas, o que eu estou fazendo para melhorar, o que eu estou fazendo para educar um filho, o que eu estou fazendo para trabalhar, o que eu estou fazendo para cuidar da minha casa. Isso eu tenho sobre controle, cuidar de mim mesma, enfim. E os outros, o meio, digamos, eu estou influenciando com a minha maneira de ser. Né? Então as minhas ações elas têm ali um certo nível de influência, mas jamais vai controlar. E aquilo tudo que tá lá na mão do outro, então tu não controla. Então isso é algo simples, que
se a guerreira aplicar na vida dela, vai fazer uma diferença enorme. Então, assim, ó, vou encerrar aqui, mas só pra gente retomar, tá? A guerreira, então, sim, vou fazer um resumo bem rapidão aqui pra te não esquecer. Então, a guerreira, sim, é uma forma de se comportar que não é saudável e que pode estar adoecendo a ti e as pessoas que estão à tua volta. Então, muito cuidado com ela. Então, de novo, hashtag a guerreira precisa morrer, porque senão ela vai acabar destruindo a tua vida e as tuas relações. E para vocês refletirem e conseguirem colocar em prática aí na vida de vocês do como que a guerreira precisa ser curada, como que a gente vai domesticando essa guerreira que está dentro de nós. Primeiro, tomando consciência. Segundo, aprendendo a confiar. Terceiro, dá um passo atrás, um pouco menos. Então, tudo aquilo que tu faz demais, faz um pouco menos, dá um passo atrás. Menos crítica, menos cobrança. Se eu critico um pouco menos. Se eu tinha o hábito de reclamar, eu vou começar a reclamar um pouco menos e assim eu vou modificando. Então, sempre um passo atrás. E por último, aprender a soltar com o controle das coisas, entendendo que tem coisas que tu não vai controlar. E é uma loucura da nossa cabeça entrar nesse lugar de querer controlar as coisas, né? Então, isso só vai te fazer mal. Então, sai deste lugar, mulher amada, tá? E por último, se tu tem dificuldade de resolver essas questões internas aí, eu vou deixar aqui embaixo o link da Jornada da Rainha. O método que eu desenvolvi é um passo a passo rápido, prático, objetivo de 21 dias, onde eu vou te ajudar a te libertar de todas essas dinâmicas de comportamento, te transformar numa pessoa, numa mulher aí de autoestima mais elevada, retomando, reconectando a tua feminilidade e trazendo sabedoria para te viver a tua vida e os teus relacionamentos de uma forma muito mais saudável e isso tudo de uma forma duradoura, tá? Então, vou deixar aqui o link abaixo, se tu tiver interesse em ser minha aluna, vai ser muito bem-vinda desde já. E acompanha aqui o canal que eu tô sempre postando vídeos novos aí que possam te ajudar na tua jornada de desenvolvimento pessoal, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo.